Amém, irmãos. Paz de Jesus para todos. Amém. Aleluia. Amém. Romanos capítulo 8. Eita glória. Romanos 8, versículo 1. Antes de nós lermos a palavra, irmãos, eu quero fazer outra oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te adorar, te agradecer, meu Deus. Que não seja eu falando, mas o Senhor usando, meu Pai. Senhor, eu quero ver tudo eu, toda a carne da minha vida, que não seja eu, mas seja o Senhor, mais uma vez. Por isso que eu fui chamado, meu Deus. Interessa que o Senhor apareça e eu diminua, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Romanos 8, versículo 1 até o 4, nós vamos ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Romanos capítulo 1. Então, irmãos, eu quero em primeiro lugar dizer para vocês que eu não ia pregar hoje. Quem ia pregar hoje era a nossa pastora, a bispa, e a bispa não está bem, está com gripe, então ela me deu essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Amém? Então, se você está aqui hoje, é porque você essa palavra para mim e para você. Amém? Porque eu não ia pregar hoje, né? Quem ia pregar era ela, né? Tinha estudado, mas ela pegou uma gripe forte, não deu para vir. E vamos pregar a palavra do nosso Deus, amém? Glória a Deus, Jesus. Então está dizendo aqui, irmãos, pela lei nós estamos condenados, porque a lei não salva ninguém, a lei só condena, amém? Pela lei nós estamos condenados ao inferno, mas em Cristo Jesus estamos salvos. Versículo 2, versículo 2. Porque a lei do Espírito e de vida, que é o Espírito de Deus, né? Que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida é o Novo Testamento. A lei do pecado e da morte é o Velho Testamento, que não tinha salvação. Amém? 3. Portanto, o que fora impossível à lei antiga de Moisés, que não estava enferma na carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Vocês entenderam o que eu li ou não? Pela lei antiga, todos nós, que a lei não salvava ninguém. A lei mostrava o pecado das pessoas. Então o que eu tinha que fazer? Eu acabei de pecar. O que eu fazia? Um sacrifício. Eu ia lá, né? Reconhecia meu pecado, levava um animal, fazia um sacrifício, pedia perdão para Deus, e coitado do bichinho pagava com a vida dele, porque eu tinha que derramar sangue. Essa é a intenção. Deus, ele é muito detalhista, né? Tinha que derramar o sangue de alguém, do animal. Aí no Novo Testamento, o que ele fez? Ele mandou o Filho dele para nos salvar, para derramar o sangue uma vez por nosso pecado. Amém? Então, na lei antiga era olho por olho, dente por dente. Na lei de Jesus é amar o seu próximo como a ti mesmo, né? Bateu de um lado da face, dá o outro, né? E aí por diante. Então, irmãos, pela lei ninguém poderia ser salvo. Quem conseguiu cumprir a lei? Só Jesus. Ninguém conseguiu cumprir a lei, porque a Bíblia diz assim: se alguém pecasse em um mandamento, pecava em todos. Todos nós temos falha, todos nós pecamos, até hoje pecamos, né? Mas Jesus não pecou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, em nada ele pecou, nada. Então ele foi o único que conseguiu cumprir a lei. Amém? Então hoje, irmãos, nós estamos servindo a Deus, porque Deus, o Pai, mandou o Filho dele em forma de carne, nasceu como nós. Então quando você passa algum problema, né, físico, emocional, financeiro, você pode falar assim: pastor, mas espera aí, Jesus não passou necessidade financeira. Realmente não passou, mas a Bíblia diz que quando ele foi pagar imposto, ele mandou o Pedro pescar um peixe, que lá tinha uma moeda na boca do peixe. A Bíblia também diz que as mulheres sustentavam o ministério dele com dinheiro, né? Lucas 8, se não me engano. Lucas 8, por favor. A Bíblia diz que as mulheres sustentavam o ministério dele com dinheiro. Aconteceu depois disso, ele andava na cidade de cidade, aldeia a aldeia, pregando, denunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas do espírito malignos, de enfermidades, Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios,
e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Elas sustentavam o ministério de Jesus com dinheiro, né? Porque elas eram ricas. Você viu a mulher procuradora? Olha quem era a mulher que servia a Jesus. A gente acha que crente é só pobre, né? Mas não. Aqui, ó. E a Maria Madalena também tinha posses, tá, irmãos? Amém? Então, só para a gente ter uma noção, Jesus passou por todas as provas que nós passamos. Tudo que você passa na vida, ele passou. Porque a Bíblia diz que Deus enviou ele. Nós acabamos de ler aqui no Romanos 8, que ele foi, nasceu da carne como nós na carne, sofreu na carne como nós sofremos. Amém? Mais do que nós, lógico. Então tudo que nós passamos, irmão, ele já passou. Tudo ele foi tentado e nada ele pecou. Amém? Então quando você passar algum problema na sua vida, pode recorrer a Jesus. Você pode falar, pastor, mas o meu problema, ele não passou. A Bíblia diz que tudo ele foi tentado. Ser tentado, irmãos, não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Porque todos nós somos tentados, né? Cada área da nossa vida nós somos tentados. Às vezes é área financeira, às vezes é área sentimental, às vezes é poder, né? Poder corrompe, eu já falei na outra pregação aqui, poder corrompe o homem e a mulher. Amém? Então, Jesus teve que nascer de uma mulher, descer, deixar a glória dele lá, para nascer de uma mulher, para crescer como um ser humano, para poder passar tudo que nós passamos hoje, para poder nos salvar. Morrer na sexta-feira, ele se entregou. A Bíblia diz que ninguém matou ele se entregou. E no domingo ele ressuscitou. Para que, primeiro dia da semana, tá? Para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Se ele não passasse esse processo, não teria salvação. Porque ele é o próprio Cordeiro. Antigamente, quando alguém pecava na lei antiga, pegava-se um animal e ia lá fazer um sacrifício. Jesus fez um sacrifício por nós todos. Amém? Versículo Romanos 8, 9. 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se algum não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Espírito, irmão, com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus, tá? Então nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida, nos guiando, nos orientando. Amém? Aí você pode, até perguntei hoje de manhã na escola bíblica, nós perguntamos: quem é que tem o Espírito Santo, irmãos? Quem aceitou Jesus. Amém? Por quê? Porque quem não tem o Espírito Santo, quem não aceitou Jesus como Senhor, único Senhor e Salvador da sua vida, não tem o Espírito Santo dentro, habitando nele, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Por quê? Porque nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida. Ele tem que reinar na nossa vida. Não adianta nada nós fazemos a vontade de Deus sem aceitar Jesus. A pessoa fala assim: não, mas eu tenho Jesus, né? Eu sirvo a Jesus, sirvo do meu jeito, mas não é do nosso jeito, é do jeito dele, é tudo do jeito dele. Você vê que o louvor foi cantado aqui, ó. Jesus parou. Quando você ora, ele para, ele ouve o que você está falando. Amém? A Bíblia diz que nosso nome está escrito na mão dele, na mão de Deus. Deus conhece cada um de nós pelo nome. Você não está aqui hoje por acaso, né? Como eu disse anteriormente, você não está aqui por acaso, por quê? Porque Deus te trouxe aqui hoje para ver essa palavra. E Ele conhece você pelo seu nome. Ele conhece você, o seu andar, o seu falar, o seu levantar, o seu deitar. Tudo que você passa, Ele sabe. Só que Ele está esperando uma coisa. Como foi falado na palavra de abertura: você orar para os montes e saber que lá não tem socorro, mas o socorro está no céu. Amém? Muitas vezes nós olhamos nos montes no sentido de lá para cima, né, irmãos? Porque Deus habita no céu. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, como eu já falei aqui várias vezes, esperando tudo de as pessoas às vezes, e você tem uma decepção tremenda, porque a pessoa que podia te ajudar é a primeira pessoa a virar as costas para você e não fazer de conta que não está vendo nada. Não é? A pessoa que podia estender a mão para você, falar: ó, vem comigo, eu te ajudo, eu te levanto. É a pessoa que fala: não, você não fez, agora se vira. Vira as costas e vai embora, né? Mas Jesus não. Jesus, quando o cego Bartimeu clamou, né? O que ele fez? Manda chamar ele. Não, senhor, manda chamar. Aleluia. Amém? Aqui o louvor diz que Jesus parou. Jesus parou e perguntou: o que queres que eu te faça? Aleluia. Amém? Jesus. E ele pergunta, irmãos: pastor, mas ele já sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. É verdade. Amém? Ele não quer que você. Jesus não é adivinho, irmão. Quando você ia lá na cartomante lá, ia pôr um copo de água lá, ficava lá, ó.
deixa eu ver seu futuro. Mas é que você nunca foi. Ó, você está revelando aí, já foi sim. Aí chega lá, deixa eu ver. Ó, o negócio não tá bom não, pro seu lado. Não era assim? Na carta, cartomante, peraí, deixa eu ver como é que está o seu futuro aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo com você. Na cartomante lá, tirava a carta, falava, o negócio não tá bom ruim pra você não. Tá bom pra você não, desculpa, não tá bom pra você o negócio não, mas o negócio tá ruim. Tem uma mulher assim, um homem assim, papapá. Olha Deus revelando aí, ó. Olha Deus falando. Hoje não. Sabe o que você tem que fazer? Falar com ele. Só isso. Só isso. Você não precisa ir cartomante, você não precisa beber copo de água, você não precisa tirar carta, você não precisa orar seu horóscopo, você não precisa. Você precisa somente abrir a sua boca e falar, Senhor, eu dependo do Senhor. O Senhor está vendo o que eu estou passando, né? O Senhor está vendo. A injustiça que eu estou passando. O Senhor foi injustiçado. Irmãos, Jesus foi vendido. Jesus foi vendido por Judas. Judas vendeu ele por 30 moedas. 30 moedas. O Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, foi vendido. E você acha que você não ia ser traído? Você acha que as pessoas não iam virar as costas para você? Se viraram para ele, deixaram ele sozinho. Nessa hora o discípulo Pedro falou para ele, Senhor, eu morro por você. Ele falou, você vai me negar 3 vezes. Aí fala para ele, você é deles, né? Você é Galileu. Não sou Galileu, imagina, não sou, não. Negou Jesus 3 vezes. Então, irmãos, olha, a pregação Deus está mudando tudo aqui, ó. Aleluia. Amém? Às vezes, irmãos, Deus está esperando você tomar decisão. Você abrir a sua boca e falar com Ele. Ele está vendo o que está passando. A Bíblia diz que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é ontem, Ele foi Deus. Hoje Ele é Deus, amanhã nem existe. Ele já é Deus lá. Ele já está lá. Já é Deus. Amém? Então, o que Ele está esperando? Uma posição minha e sua. Posicionamento, irmãos. Muitas vezes, tudo que você planta, você colhe. Uma decisão nossa hoje aqui pode mudar o nosso futuro. Uma palavra que você fizer, uma decisão sua, pode mudar o seu futuro. Depende só de você, de mais ninguém. Pastor, mas peraí, se eu fizer isso aqui, e se eu fizer aquilo ali, as pessoas vão falar de mim. Você deve alguma coisa para alguém? Não deve nada. Quando você está passando sufoco lá, quem é que está com você lá? Só Jesus, só Deus. Ninguém pode te ajudar. Ninguém, na verdade, pode e não te ajuda, né? Ninguém vem te ajudar. Ninguém fala, você está precisando de algum dinheiro aí? Está precisando de alguma coisa? Ou está precisando de um arroz, um feijão aí? Sua conta de luz está paga? Alguém faz isso para você? Não faz. Amém? Então, irmãos, dependa só de Deus, só de Jesus. Amém? E Ele sabe o que nós estamos passando, irmãos. Ele foi humano como eu e você. Ele passou fome, ele chorou, ele dormiu no barco, estava cansado. Então, tudo isso ele passou. Para quê? Para que você visse que ele foi um ser humano comum, como nós todos. Amém? O amigo dele morreu, Lázaro, e ele chorou. Amém? E ele foi lá e falou, não, tudo bem, isso não é para, isso é para glorificar o nome de Deus. Amém? Então, não é porque nós somos filhos de Deus, irmãos, servimos a Deus, temos o Espírito de Cristo, que nós vamos passar luta. Não é por isso. O melhor amigo de Jesus morreu, e ele permitiu que morresse. Mas ao 4º dia ele foi lá e ressuscitou. Amém? E aí quando ele ressuscitou a Lázaro, irmãos, ele já cheirava mal. Imagina uma pessoa morta há 4 dias, cheirava mal. Ele foi lá e falou, Lázaro, sai para fora. Amém? Então ele deixa você chegar no seu limite, para quando você abrir a sua boca, ele faça um milagre. E quando ele ressuscitou Lázaro, vários judeus se converteram e falaram, pô, esse homem é sobrenatural. Porque os judeus tinham uma crença de que o Espírito estava ali até o 3º dia. Então por isso que ele ressuscitou no 4º. Porque se fosse no 3º, ele falou, não, isso é normal acontecer. Mas ele foi fora do normal. Amém? Está esperando uma posição minha e sua. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Romanos 8:11. Romanos 8:11. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Se ele ressuscitou Jesus Cristo, o Espírito está falando aqui, o Espírito inclui a maiúscula, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também vai ressuscitar você, se é que você tem o Espírito de Deus. Para quem não aceitou Jesus ainda, essa é a chance. Quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, seu nome é escrito no livro da vida, né? Apocalipse
fala que abriu seus livros, abriu outro livro, que era o livro da vida. Estava lá o nome das pessoas que aceitaram Jesus. Então nós temos que aceitar Jesus, irmãos, e viver para Ele. Amém? Não viver para nós mesmos, não fazer a nossa vontade, mas fazer a dele. Olha, presta atenção nisso. Se Ele ressuscitou Jesus, Ele vai ressuscitar você também. Talvez você já aceitou Jesus, talvez você já serviu a Deus um dia, mas você está morto, parado, falar: ah, Deus, Senhor, ó, pastor, decepcionei com as pessoas, com a igreja, com o homem, sabe? As pessoas são falhas. Eu ia na igreja, ninguém me deu atenção, ninguém me orientou, ninguém conversou comigo. Eu entrava e saía na igreja, ninguém falava comigo, sabe? Resolvi parar. Talvez seja você essa pessoa, e Deus está falando com você hoje. Está na hora de você tomar um posicionamento. Você tem o Espírito de Cristo, você é dele. Por isso que você está aqui hoje. Se você não fosse dele, você não estaria aqui. Amém? Então toma uma posição. Se Ele ressuscitou Jesus, Ele vai ressuscitar você também. Talvez a sua fé morreu. O que morreu? Lázaro morreu. E é você? O que morreu? A sua fé. Às vezes morreu a sua vontade de seguir a Deus. Às vezes aconteceu um imprevisto na sua vida, um contratempo. Você resolveu parar, resolveu desistir. Ah, não é assim, não é para mim, não. É muita luta, é muito difícil servir a Deus. Eu sou falho, eu sou pecador, né? Eu sou uma pessoa que não consigo ficar firme no lugar. Então eu vou parar. Deus está falando com você hoje, né? Que é para você voltar para Ele, porque Ele pode te ressuscitar a sua fé, ressuscitar aquilo que você tinha, o primeiro amor. Muitas vezes, irmãos, eu nessa caminhada, como falo sempre, vocês também devem ter tido, né? Muitas decepções com as pessoas, muitas. Irmãos, tem pessoas que ela está na igreja, mas ela não é a igreja. Ela não é. Você não consegue ver nela o Deus que ela serve. Ela fala uma coisa, mas vive outra. Deve ter na sua família, deve ter no seu trabalho, né? Você já deve ter visto isso em alguma igreja. Mas eu vou te falar uma coisa: o Jesus que nós servimos, Ele nunca me decepcionou. Nunca. Por mais do vale, a Bíblia diz que se você andasse pelo vale, Ele estará comigo, com você. Se você andar na luz, Ele está com você. Ele não abre mão de você, não abre mão de mim. Amém? Ele sim nos ama. Agora as pessoas te amam quando tem interesse. Ah, amo você, irmã, porque você pode, irmão, porque você pode me ajudar, né? Quando você tem alguma coisa para oferecer, a pessoa te ama. Quando você não tem nada, acabou o dinheiro, acabou tudo, as pessoas vão embora, aí abandonam você, né? Aí quando está tudo bem, ligam, mandam zap: ó, você, irmã, ó, é minha irmã, nossa, você é demais, da família. Aí acaba o dinheiro, aí você está precisando de, né? Você que bancava tudo, agora você está precisando de ajuda. E aí? Ninguém nem liga para você. Não vai nem na sua casa. Porque sabe que se for lá, né, vai ver o que está precisando. Então, cuidado, irmãos. Cuidado. Não pense, não olha para o homem. Não olha para o homem. A abertura diz assim que elevarei meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Do monte? Não, do Senhor. O monte não pode te fazer nada. Ninguém pode te fazer nada. Só Ele pode fazer. Sinta-se dependente de Deus, irmãos. Nós temos que depender deles 100%. Nós somos dependentes de Deus. O ar que nós respiramos, ó, vem dele. A cama que você dorme é dele. O emprego que você tem, foi Ele que abriu a porta. Amém? Tudo que você tem, foi Ele que te deu. Você fala: pastor, mas eu trabalhei por tudo que eu tenho. Honestamente, eu sou uma pessoa que trabalha durante a semana de 6 horas da manhã, vou dormir de 10 horas da noite. É mesmo? Quem te deu saúde? Hã? Quem que deu a oportunidade para você comprar as coisas que você tem? Deus. Só Deus, irmãos. Só Deus. Então, irmãos, vou falar mais uma vez: não olha para o homem, olha só para Jesus. O homem é falho. Eu sou falho. Todo mundo é falho. Não existe ninguém perfeito. Você pode ser bom numa área, mas na outra não. Amém? Então, uma parte que as pessoas falham muito, irmãos, é na hora de cumprir a palavra. A Bíblia diz que é sim ou não. Se você falou, cumpra o que você falou. Se você emprestou dinheiro, pague. Se você não tem dinheiro para pagar, justifica. Olha, fulano, não tem. Mas as pessoas, às vezes, principalmente cristãos: ah, não, eu falei, mas não vai dar. A pessoa vai entender, ela não vai entender. Tem pessoas que estão desviadas do Evangelho porque outras pessoas escandalizaram elas. Então, se você está fazendo, já fez, eu e você, eu me ponho também nesse propósito. Se você deu palavra que você ia fazer alguma coisa, irmão, se você não pode fazer, justifica. Olha, fulano, eu falei que eu ia te pagar, eu falei que eu ia com você, eu falei, mas não vai dar. Vai dar, desculpa. Eu falei, mas olha, me perdoa. Você está justificando, né?
Pessoas às vezes perdem amizade por causa disso, porque é a falta de palavra. Então tem a palavra. Amém? 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Está sofrendo com Cristo? Como é que você está sofrendo aí? Pastor, minha vida está maravilhosa, irmão. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, que bom. Dívida tão paga, o cartão está pago, pastor. Glória. Minha vida financeira está uma bênção, sabe? Lá em casa, tudo bem, graças a Deus. O meu casamento, minha família, minha saúde, família. Irmão, glória a Deus. Mas ao contrário também, se você não está passando tudo bem, está com Cristo. Se você está padecendo com Cristo, nós vamos ser glorificados com Ele também. Você sabe quem é herdeiro? Quem vai herdar, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo herdou do Pai dele. Amém? A Bíblia diz que tudo por Ele foi feito por Ele. Sem Ele, nada que foi feito se fez. E Deus deu poder para Ele. Amém? Nós somos co-herdeiros com Ele. Nós somos irmãos de Cristo. A Bíblia diz que nós somos irmãos adotados, porque nós não somos judeus, né? Cristo era judeu na terra, mas Ele é universal, no mundo espiritual. Mas na terra Ele nasceu lá em Israel, né? Então Ele era judeu. Então, irmãos, nós somos co-herdeiros com Ele. Tudo que Ele herdar, se você serve a Ele, está passando luta com Ele, dependendo dele, Ele vai te dar a vitória também, porque a vitória vem dele, irmão. E Ele deixa nós passarmos por um deserto, porque só dá valor para alguma coisa quando você passa no deserto. Se você tem tudo fácil na mão, você não dá valor, não é? Vou ler de novo. Ora, se somos filhos, quem é filho de Deus, irmãos? Que eu já falei, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Porque nós estamos aceitando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, passamos a ser enxertados na videira através dele, né? Nós somos enxertados na videira e nós temos vida. Amém? E somos co-herdeiros com Cristo. Ele é o herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros com eles. Nós estamos junto com eles. Imagina aí um parente seu que vai receber uma herança de 10 milhões. Aí ele fala assim para você: eu vou chamar você para você receber junto comigo os 10 milhões. Não é só meu, é seu também. Você não quer, né? Você não vai querer ir. Não, né? É assim que Jesus está falando. O reino do céu, Deus me deu tudo para mim, mas eu vou levar vocês junto comigo. Vocês vão herdar junto comigo tudo que eu tenho. Tudo que é meu é seu. Tudo que é seu é meu. Amém? Então, irmãos, somos mais que vencedores. Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Não é? Às vezes nós não sabemos nem orar. Tem gente que eu não sabia orar quando eu me converti. Eu não sabia nem o que era orar, né? Porque quando você é católico, você reza, né? Rezar é você ficar repetindo, né? 10 Maria, 10 Pai Nosso, 10 Pai Nosso, Padre Nosso, né? Que fala. E quando você se converte, não, você tem uma relação com Deus, você conversa com Ele. A oração nossa é uma oração, orar e agir. Você conversa com Ele e fala: Deus, vem aqui, vem aqui comigo. Sabe o que está acontecendo comigo? Está acontecendo isso, estou passando por isso. Ele já sabe, só que Ele quer que você fale: estou passando por isso, o senhor está vendo isso, aquela pessoa fez isso, eu passei por isso, por aquilo. Aí, às vezes nós não sabemos nem orar. Às vezes você está passando tanta luta, principalmente as mulheres, que não conseguem nem orar. Quando ela começa a orar, ela começa a chorar. Não sai a oração. Mas a Bíblia diz que que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemido, sabe o que é gemido? Sofrimento. Sabe o que é isso? Ele está vendo o seu sofrimento, está vendo o que você está passando, mas você não pode parar. Você não pode parar de depender dele. Você não pode parar no meio do caminho. Amém? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é interceder? Você sabe o que é isso? Nós temos um intercessor, que é o Espírito Santo. Amém? Então, você ora, a Bíblia diz que Ele está na terra e Ele vai até Deus. A Bíblia diz que nós temos um intercessor chamado Jesus Cristo, que está sentado à destra de Deus, lá no céu, intercede por nós como filhos, como irmãos. Amém? Dele, irmão de Jesus. Ele é nosso Deus
nosso pai e nosso irmão. Louco, né? O negócio é louco, né? Ser crente é louco. Falo para as pessoas, não, você não usa droga, não usa droga. Vira crente, sempre Jesus você vai ver. Você fica doidinho, porque você fala, pô, eu estou aceitando Jesus que nasceu há 2000 anos atrás, morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo, está vivo e fala comigo. 2000 anos atrás. Não é louco isso? Você nem droga. O pessoal usa droga, você só vira crente, né? Aí você está lá na sua vidinha lá, o Espírito Santo fala para você, ó, faz isso, ó, faz aquilo, não faz isso não entra aí não, ó, não liga não anda com essa pessoa não. Aí você fala, rapaz, acho que eu estou ficando maluco, né? Aquela voz falando na sua cabeça, fala dentro de você. Aí você fala, rapaz, eu estou ficando maluco, acho que estou falando comigo mesmo, estou louco, a minha voz está falando comigo, não é? O Espírito Santo falando com nós, e Ele intercede por nós, junto a Deus, amém? Então tudo que você passa, irmãos, Deus está vendo. O que você não pode fazer é parar. O que você não pode fazer é virar as costas para Ele e falar, não, até aqui deu, eu vou embora, chega. Você vai parar no meio do processo, amém? Não pare no meio. 26 nós vemos, né? 27. Aquele que sonda os corações, ó, Ele sonda o seu coração. 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabe o que é santo? Santo quer dizer separado. Santo não é aquele que nós aprendemos que está lá, aquela imagem que fica lá. Não é isso, né? A Bíblia diz que nós somos santos. Deus diz assim lá em Pedro: sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? Ser separado do mundo, das coisas do mundo. Você bebia, não bebe mais. Você se prostituía, não se prostitui mais. Você falava palavrão, não fala mais. Você queria o mal das pessoas, hoje você não quer mais, né? Entendeu? Quero que fulano cai da moto, quebra a perna, né? Você está desejando para você mesmo. Tudo que você desejar para os outros vai voltar para você. Então você fala que quer ser abençoado. Se a pessoa seja abençoada por Deus, né? Mesmo que ela, eita glória, mesmo que ela não mereça. Então você fala as coisas, irmãos, porque tudo que você fala vai acontecer para você também. Então Jesus disse que nós temos que amar o próximo como nós mesmos. Mas não falou se o próximo ele é bonzinho. Não falou isso. Ele não falou se o próximo é a pessoa que fica te criticando. Não falou se o próximo é a pessoa que quer te prejudicar ou te prejudicou. Isso é assim que nós temos que amar o próximo como nós mesmos. O que você deseja para você? Está dizendo assim: o que eu desejo para mim, eu tenho que desejar para o próximo, né? Se eu não quero que caia de moto e quebrar minha perna, eu não vou desejar isso para ninguém. Se eu não quero que a pessoa passe por uma coisa ruim, eu não vou desejar isso para ela. Se eu não quero passar, eu não quero que ela passe também. É isso que está dizendo. Amém? Amém, irmãos? Amém. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler de novo. Sabemos que todas as coisas, tudo, até o deserto que você passa, colabora para que você seja abençoado. A aprovação que você passa colabora para que você seja abençoado. Você pode pensar assim, mas espera aí, né? Olha, pastor, mas a luta também, tudo que eu passo, a perseguição que eu passo, as pessoas me perseguem, as pessoas querem me prejudicar, tudo isso colabora para o seu bem, né? A luta que nós passamos, irmão, a nossa luta material, luta espiritual, luta no trabalho, luta na igreja, luta na família, no casamento, com o filho, com a esposa, com o esposo, né? Tudo faz parte. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se está passando luta, é para o seu bem. Pastor, eu sou masoquista? Não, a Bíblia está falando aqui, ó. Está falando, ó. Sabemos que todas as coisas, tudo, contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se é um chamado, então você vai passar luta. O que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele falou: tem de bom ânimo, fica animado. Você vai passar luta. Já pensou? Você ficar animado que você vai passar luta? Olha o que Jesus falou: fica animado, você vai passar luta. Fica animado, tem bom ânimo, fica alegre que você vai passar luta. Olha só, nós queremos o quê? Vitória. Eu quero só vitória, né? Agora é só vitória, mas como é que nós vamos ter vitória se não tem luta? Como é que você vai ter, eu e você vamos ter vitória se não passarmos no deserto? Como é que você vai dar valor para uma coisa, um bem que você conseguiu, uma vitória que você teve, se você nunca teve prejuízo, nunca teve problema nenhum, né? Nunca vai dar vitória, nunca vai dar valor.
8:31. Vamos até 39, tá? 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bonito de falar, né? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Está fazendo uma pergunta aqui, ó. 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Ô irmão, isso é tremendo. Olha isso aqui, né? Olha isso aqui, ó. É Deus quem justifica. Ele deixa você passar a luta. Quem tentará acusação contra você? Vai acontecer. Só que Deus o justifica. Ó, 34. Quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Acabei de falar antes. À destra de Deus, à direita, lugar de honra. Jesus está sentado no trono do lado de Deus, do Pai, né? Intercedendo por nós. Lugar de honra. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem pode nos separar do amor de Cristo, irmãos? Quem? Só nós. O dia que eu falar assim, não quero mais, está muito difícil. Mas Deus está sabendo o que eu estou passando. Deus sabe o que eu estou passando. Ele está permitindo eu passar tudo isso. Mas só que eu falo assim, não quero saber mais, está muito difícil. Ó Senhor, não vou mais. Eu só vou se o Senhor me der vitória. Aí ele fala assim, falar para mim, ó Eduardo, eu vou te dar vitória, mas não é agora. Você tem que passar esse processo. Amém? Tem que passar o processo. Se você não passar o processo, você não tem vitória. Então você vai passar no processo, dando glória a Deus, dependendo de mim. Vai para o deserto, eu vou te dar água. Você vai ficar no deserto, mas você vai ter água todo dia para beber. Você não vai passar fome nem sede, né? Vai lá, então vai. Quando chegar no limite, no seu limite, aí Deus dá vitória. Aí você vai olhar para trás e vai falar, puxa vida, como é que eu consegui passar? Só Deus. Eu sozinho não conseguiria, porque Deus passou comigo. Ele estava comigo, olha, tremendo. Ele me segurou, né? Segurou pela minha mão, me carregou no colo, né? Não tem como explicar, irmãos, porque milagre não se explica, milagre se vive. Aleluia. Amém? Ó, 36. Não, eu sei que eu parei aqui. 36, né? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Por amor de Deus, olha, por amor de ti, Deus, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero que você me explique uma coisa. Numa luta de jiu-jitsu, de boxe, sei lá, tem um vencedor, não tem? Um tem que vencer, certo? Sim ou não? Certo? Alguém vai lá e vence. Então, ele é vencedor. Vai lá, levanta a mão dele e fala, o fulano venceu, esse cara, esse lutador venceu. Certo? Agora me explica o que é mais que vencedor. Explica para mim. O que é ser mais que vencedor? Pensa aí. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele nos amou, Ele está com nós, com cada um de nós, nas nossas lutas, né? E Ele nos dá vitória. Mas tem um processo, tudo tem um processo. 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe o que pode me separar? Como eu falei, eu tomo uma decisão e falo assim, não quero mais, está muito difícil, eu não quero mais. A Bíblia diz assim, que Deus nos dá aprovação maior que você pode suportar. Talvez a minha aprovação seja 1, a sua talvez seja 2. Talvez a minha aprovação é 10, a sua é 5. Deus não dá aprovação maior, Ele sabe o seu limite. Então se você está passando pela aprovação, você tem que dar glória a Deus, depender dEle. Depender de Deus, orar a Ele, falar com Ele, ser amigo dEle. Amém? Depender dEle totalmente. Não achar que eu posso resolver com a minha mão. Não posso, né? Tem coisas que nós temos que depender de Deus, esperar nele, irmão. Esperar no Senhor com paciência, esperar que Ele vai fazer no tempo dEle, do jeito dEle. E você tem que ter paciência de esperar.
Difícil, irmão, difícil, porque nós queremos tudo para ontem, não é nem para hoje, é para ontem, não é? Nós queremos que resolver assim, ó, Senhor, eu vou orar hoje para o Senhor, se amanhã o Senhor já resolve esse problema meu aqui, ó, né? Estou passando um problema no meu serviço, é financeiro, é meu casamento, é minha esposa, é meu esposo, é meu filho, é minha filha, já vou orar o Senhor aqui e amanhã está tudo resolvido. E não, é do jeito dele, é do jeito dele, não tem como você adiantar as coisas, tem como você atrasar. Eu tenho como atrasar as coisas, a mão de Deus, a promessa de Deus sobre a minha vida. Como é que eu faço? Para de depender dele, para de vir na igreja, para de acreditar em Deus. Se Deus existe, Ele vai fazer alguma coisa na minha vida. Irmão, Deus não precisa provar para mim que Ele existe, nem para você. Ele existe. Se você crê que Ele existe, Ele existe. Se você não crê, Ele continua existindo, né? Para mim, para Ele, nós somos somente, irmãos, um grãozinho de areia. Imagina, Ele conhece cada estrela pelo nome dela. Olha para o céu para você ver quando tiver o céu estrelado. A Bíblia diz que Ele conhece cada estrela pelo seu nome. Ele conhece cada um de nós. Sabe quantos seres humanos tem na Terra? Acho que é 8 bilhões ou 6 bilhões de pessoas. Eu não lembro agora o número exato. Ele conhece cada pessoa pelo seu nome. Ele chamou Moisés. Ele chamou. O apóstolo Paulo chamou a mesma coisa, pelo nome. E assim por diante. Ele conhece cada um. Chamou Elias pelo nome dele. Ele chama, ele conhece cada um de nós, irmãos. Nós colocamos Deus num limite. Não, que o ser humano é limitado, Deus não é limitado, né? Para Deus, o tempo, irmãos, não é o nosso, não é o Cronos. O tempo dele é outro. O tempo dele é o Kairos. Nosso tempo é Cronos, é lógico, né? 24 horas, dele não. A Bíblia diz que um dia para ele é como 1000 anos. Um dia só para 1000 anos. Então, imagina só como é que é lá no céu. Totalmente diferente de nós, né? Então não põe plano para Deus, irmão. Somente se submeta à vontade dele. Amém? Não fica colocando tempo para Deus. Se acontecer tal dia, tal tempo, eu vou ficar. Se não acontecer tal dia, tal tempo, irmão, e se ele não quiser fazer? Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Amém? Eu vou falar para vocês, já falei aqui várias vezes, hoje já falei de manhã. Quantas vezes meu coração enganoso me enganou? Quantas vezes? Né? Eu pedi coisas para Deus. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: eu não vou dar para você o que você quer, vou dar para você o que você precisa. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que você precisa. Está precisando mesmo dessa vitória? Está precisando mesmo disso que você está pedindo? Ele vai estar, porque você está precisando, não para você, não para mim achar que eu estou fazendo, não, satisfazer o meu coração, o meu ego. Aí não vai acontecer. Quem pode nos separar do amor de Deus, irmãos? Só nós mesmos. Só quando eu falar assim: olha, eu não quero mais, não dá mais, a luta está grande, eu preciso de uma vitória, eu preciso descansar. Amém? Então, irmãos, não pare na caminhada, não pare na caminhada com Deus, porque a Bíblia diz assim que nós temos que buscar o primeiro lugar de Deus. As demais coisas Ele acrescenta na nossa vida. Não é eu que consigo comer o meu esforço, nem você. Ele acrescenta. Ele acrescenta. E quando Ele fizer, irmão, Ele faz o melhor. Ele não dá qualquer coisa para o filho dele. Não dá. Ele dá o melhor. Se você não viveu isso, espere que você vai viver. Eu já vivi. Posso falar para você. O que eu queria era uma coisa. Ele deu 2 vezes melhor do que eu queria. Porque eu precisava. Amém? Então, existem ocasiões que não nos sentimos que pertencemos a Deus. Mas o Espírito testifica que somos Sua presença em nosso interior, nos faz lembrar quem somos e nos encoraja com o amor de Deus. Muitas vezes você pode pensar assim: mas eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu servi a Deus. Imagina, eu fiz tanta coisa errada, eu falo por mim, tá? Estou falando para você, estou te julgando, estou falando eu, Eduardo aqui, estou falando de mim. Eu fiz tanta coisa errada, eu me converti com 33 anos, irmãos. Tinha fumado, tinha bebido, tinha aprontado bastante coisa, coisas pequenas, tá? Não tinha nada grave, mas que não agradava a Deus. Eu falava uma palavra, 10 era malícia, 10 palavras, 1 era malícia. Quando eu abri minha boca para falar, 10 palavras, 1 era malícia, Aí aquela transformação. Quando eu tive um encontro com Jesus, irmãos, eu mudei. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a comer a Bíblia. Eu queria ler a Bíblia, quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Sabe o que aconteceu com meus amigos? Se afastaram de mim. Pega quando você estiver na sua casa, enche o tanque de água, uma bacia, e joga detergente para você ver. Faz assim, olha, foi assim que fez minhas amizades, meus amigos. Todo mundo saiu fora de mim, de perto de mim. Por quê? Porque eu comecei a falar só de Jesus.
só de Bíblia. Deus transformou a minha vida. Aquela pessoa que só falava bobeira, palavrão, aí só falava de Jesus. Aí você falou, meu, fizeram lavagem cerebral em você, né? Todo mundo se afastou, mas foi bom, porque aí você vê realmente quem é seu amigo, quem é que gosta mesmo de você. Ninguém ficou ninguém, né? Porque aí eu era um bitolado, mas glória a Deus, estou aqui, amém? Aleluia. Ó, se você tem o Espírito de Deus, você é dele. Se você não tem, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, único. Deus já nos deu as suas melhores dádivas: seu Filho, seu Espírito e seu perdão, e a vida eterna. 8:37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus nos amou primeiro. Ele não esperou eu ser bonzinho para Ele me amar. Ele não esperou você ser bonzinho ou boazinha, fazer boas obras, bons atos. Ele falar assim: agora eu amo ele, porque eu amo ela, porque ela está fazendo boa coisa. Ele nos amou, irmão, quando nós estávamos lá no mundo fazendo coisa errada. Quando eu bebia, quando eu fumava, Ele me amava do mesmo jeito. Amém? Quando eu falava palavrão, Ele também me amava. Só que Ele falava assim: guarda, um dia eu vou te mudar. Um dia eu vou te pegar, como dizer assim, eu vou te pegar, vou te pôr no estreito, colocar no estreito e você vai mudar. Foi o que aconteceu comigo. Talvez você está passando por estreito, talvez Deus quer que você mude. Amém? Então, irmãos, tem coisas que nós não conseguimos. E eu vou falar para você, para mudar a minha maneira de viver, eu tive que falar com Ele: Senhor, eu preciso mudar. Agora eu sou cristão, agora eu sou crente, né? Crente porque eu creio. Eu tenho que mudar a minha maneira de falar. Me ajuda, Senhor, a mudar. Tem que mudar a minha maneira de me portar com as pessoas. E Deus começou a me mudar, porque eu pedi para Ele mudar. Amém? Ele nunca vai fazer nada se você não pedir, irmão. Você tem que depender dele, totalmente dele. Pastor, eu vou ser bitolado? Eu prefiro ser bitolado, irmão, do que ser quem eu era. Amém? As pessoas só se aproximavam de mim porque sabiam que ia sair de lá um palavrão, uma besteira, uma piadinha suja. Aí quando eu comecei a falar de Jesus, todo mundo saiu de perto de mim, né? Então, eu fumei, irmão, 12 anos na minha vida. Eu fiquei 3 meses sem fumar e voltei. Fiquei mais 3 meses sem fumar e voltei. Terceira vez, mais 3 meses, irmão, sem fumar e voltei a fumar. Aí eu não aguentava mais. Senhor da glória, eu tenho que parar de fumar, porque eu gostava de jogar bola, eu gostava de correr, não conseguia correr daquele, o pulmão não abria mais. O outro estava dizendo um exemplo para o meu filho. Meu filho já estava me imitando. Eu falei: tem que parar, queimando dinheiro, né? Aí o que aconteceu? Foi a maior luta da minha vida, irmãos, parar de fumar. Teve um dia, eu lembro como se fosse hoje, foi uma sexta-feira 13, era uma sexta-feira 13 de janeiro. Eu dobrei meu joelho na sala, fumei um cigarro, dobrei meu joelho na sala e falei com Deus: Deus, eu não consigo parar de fumar, mas o Senhor pode tirar o cigarro de mim, porque eu sozinho não consigo. Foi uma luta que eu passei, minha vida, o cigarro. Fumei dos 15 aos 27 anos. Amém? Aí, parece que tirou com a mão, Senhor. Eu sozinho, fiquei 3 meses, voltei. 3 meses, voltei. 3 meses, voltei. Da última vez que eu dobrei o joelho, falei com Deus, parece que Ele tirou com a mão. Aleluia, Jesus. Passei perrengue, puxa, se passei. Eu acordava de noite, tendo pesadelo que eu estava fumando, né? A nicotina estava no meu sangue ainda. Tinha abstinência, né? Com alguém estava fumando, eu saí de perto. Cigarro, café, eu parei de tomar café, para não chamar o cigarro, né? E assim foi um processo, irmão, mas foi muito difícil. Parar de falar palavrão, então, foi mais difícil também. Amém? Então, eu não sei o que você está passando, não sei qual é a sua luta, mas nós temos que depender de Deus, somente dele. Amém? Aleluia, Jesus. Por favor, 1 João 5. Quem é que vem a este mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Até 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. Esses 3 concordam num.
Vocês entenderam o que eu li? O Espírito com letra maiúscula. Ó, a palavra, quem diz que é a palavra? Jesus. Ele é a palavra. Falou? Ele é o verbo. Ele falou assim, ele, né? Não é muito. Ele disse, eu sou o verbo. Então testifica aqui 3 no céu e 3 na terra. Testifica na terra o Espírito, que é o Espírito Santo, e a água e o sangue. Amém? O sangue dele que ele derramou por nós. Não o sangue nosso. A Bíblia diz que nós somos lavados, remidos no sangue de Jesus. Olha que coisa maluca. Ele morreu 2 anos atrás, morreu, ressuscitou, derramou o sangue dele por nós, e hoje nós somos lavados, remidos no sangue de Jesus. Não é louco? Não é louco o negócio? Né? Ser crente é louco, irmão. O negócio é louco. Você não estava lá, nem eu. Eu não vi ele morrer, não vi ele ressuscitar. E ele fala comigo e com você. O Espírito Santo fala. A palavra é viva. Você lê, ela fala com você. Ela te lê. A Bíblia te lê. Você quando lê ela te lê primeiro. Ela fala com você, você abre assim e fala, rapaz, olha aqui, ó, minha vida aqui, ó. Deus está falando da minha vida aqui na palavra. Ou numa pregação, ou num louvor, ou... É tremendo, irmão, o Espírito Santo. Então, irmãos, a palavra ela se concorda. A Bíblia ela se concorda. Para quem conhece, por isso que eu estava falando de manhã, temos que conhecer a palavra de Deus. Porque quando você sabe manusear a palavra, ela mesmo se concorda. Deus não tem contradição. Deus sempre, a palavra ela se explica. A própria Bíblia se explica. Por isso que nós estamos conhecendo a Bíblia. Então, eu não sei o que você veio aqui buscar hoje. Mas eu quero te dizer que o Espírito de Deus está falando para você que aceitar Ele como Senhor e Salvador e permanecer firme com o Senhor. Amém? Não desista de servir a Deus. Eu não sei o que você está passando. Só que eu vou contar uma coisa para você. Para mim chegar onde eu cheguei hoje, irmãos, eu passei muita luta. Talvez se você está passando a luta que eu já passei. Os irmãos que são líderes sabem o que eu estou falando. Quem é líder sempre passa a luta. Deus prepara os líderes, Ele passa a luta para Ele poder liderar. Porque ninguém nunca vai saber o que você está passando se ela não passar. Amém? Então eu passei muita coisa. Pela misericórdia de Deus fazem 30 anos que eu sirvo a Deus. Glória a Deus, Jesus. 30 anos. Então nesses 30 anos, irmão, eu cresci. Passei por lutas, passei por desertos, passei por coisas que eu nunca imaginaria que ia passar. E estou aqui, dando glória a Deus e aleluia. Amém? Então talvez o que você está passando é uma coisa em vista dos olhos humanos pequena, mas para você é uma coisa muito grande. Não dá mais, eu vou parar, eu vou desistir. Não pare, não desista, continua servindo a Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. É até aqui que Deus deu e é até aqui que eu vou entregar a palavra. Amém? Agradeço a oportunidade. Deus abençoe e as palmas do Senhor.